Bem-vindos ao Coração Acelerado TV. Hoje vamos mergulhar no mundo do entretenimento. Vamos começar do início, onde tudo parecia ter uma chance de dar certo, mas onde a gente já sentia, lá no fundo, que o ar estava carregado de segredos prestes a explodir. A semana começou com a inauguração do Zuzanete. Pensem comigo, o bar que era para ser o cartão de visitas, o ponto de encontro da elite de bom retorno, estava nas mãos do Zeca. E ele, coitado, não parava de andar de um lado para o outro. Era visível o nervosismo dele, o suor frio escorrendo pela testa, porque ele sabia que a Vilma não ia deixar barato. A Vilma, com aquela amargura que ela cultiva como se fosse uma planta rara, estava nos bastidores, pronta para destruir qualquer tentativa de felicidade que não fosse a dela. Vocês viram o clima? A música subindo, a expectativa dos convidados, e de repente, a sabotagem. Foi uma baixaria sem precedentes. A Vilma, na sua tentativa de impedir a apresentação da Eduarda e da Grado, acabou revelando muito mais sobre o caráter dela do que sobre a qualidade do show. Foi um caos, um verdadeiro teste de fogo para o nosso Zeca. Mas ali, naquele momento de crise, a gente começou a entender a dinâmica de poder dessa novela. O Palhares, com aquela lealdade que a gente já aprendeu a respeitar, foi o único que manteve a cabeça no lugar e garantiu que o show continuasse. E elas brilharam, viu? As meninas cantaram, dançaram, e por um momento, a gente até esqueceu que ali era um campo de batalha. Mas o sossego durou pouco, durou o tempo da música acabar. E o que falar da terça-feira? A terça-feira foi o dia da Nayane. E olha, eu digo para vocês, quando a ambição passa da conta, o resultado não é sucesso, é o vexame. A Nayane, dominada por uma inveja cega, achando que era a estrela que o mundo precisava, decidiu tomar um chá misterioso. A Laurinha, que é uma pessoa que a gente sabe que tem os pés no chão, avisou. Ela alertou, ela disse que não era uma boa ideia. Mas quem ouve conselhos quando se tem uma sede de brilho desse tamanho? Ela subiu no palco, tomou o lugar da Ana Castela, e o que a gente viu foi uma das cenas mais constrangedoras da semana. O público ficou sem entender, houve um silêncio seguido de uma vaia, e o João Raul, tadinho, o João Raul estava ali, observando tudo, sentindo que a mulher que ele amava estava se afundando em um erro que ia custar a reputação dela para sempre. A Zilá, nesse dia, estava em outro patamar de indignação. Ela não se importava com o vexame da Nayane. Ela se importava com o fato de que a Sinara estava perto demais do Rony. A Zilá, a essa altura, já tinha entendido que o Rony não era apenas um peão na história dele, mas alguém que estava começando a entender como mover as peças a favor dele. E o ciúme dela, o ciúme da Zilá, não é aquele ciúme de quem ama, é o ciúme de quem não suporta perder o controle. Ela via a Sinara rindo, via o Rony confiante, e aquilo para ela era um insulto pessoal. A terça-feira deixou claro que em Bom Retorno ninguém é inocente, todos estão apenas esperando a sua vez de atacar. E a quarta-feira? A quarta-feira foi a prova de que a vida dá voltas. O Zuzanete, que na segunda estava à beira do colapso, na quarta-feira virou o lugar mais desejado do Brasil. A chegada da Roberta Miranda foi um evento, gente. Foi épico. A música, a luz, o bar lotado, a Janete sorrindo, foi uma vitória. Uma vitória que, para Zilá, soou como uma sentença de morte. A Thalita, que tem aquela língua afiada, não perdeu a oportunidade de narrar todo o sucesso para Zilá. E vocês viram o rosto dela? Vocês viram a transformação na expressão da Zilá? Ela não conseguia disfarçar o ódio. Ali, naquele momento, a gente percebeu que o sucesso do bar era a ruína emocional da vilã. E para colocar mais lenha na fogueira, tivemos a chegada do Gael. Esse personagem, com aquele sorriso de quem esconde mundos, chegou chamando a atenção. Ele foi em cima da Ana Castela, mas o olhar dele era um radar. Ele estava varrendo o ambiente, buscando algo. E ele encontrou a Nayane. Mesmo depois do vexame da véspera, mesmo com todos comentando, o Gael viu nela um alvo. A Irene, com aquela perspicácia que só as grandes personagens têm, já sentiu o cheiro de problema. Ela sentia que o Gael não estava ali por acaso, que ele não estava ali apenas para ouvir música. Ele estava ali para jogar. E o jogo do Gael é perigoso, porque ele mexe com as inseguranças das pessoas, ele mexe com o ego, ele mexe com aquilo que a Nayane tem de mais frágil. O João Raul, nesse meio tempo, estava vivendo o seu próprio drama. Ele via a Grado com o Leandro. Ele via o amor da vida dele se distanciando, e ele não conseguia fazer nada. Ele ficava ali, como um espectador da própria dor.
É difícil ver o João Raul assim, porque ele é um cara de bom coração, um cara que só queria que as coisas tivessem dado certo. E enquanto eles se distraíam com essas pequenas batalhas, com esses ciúmes, com essas festas, o Rony estava no canto, observando. O Rony, vejam bem, ele não estava bebendo, ele não estava dançando. Ele estava estudando as pessoas. Ele estava entendendo quem manda, quem obedece, e quem é descartável. A quarta-feira fechou com esse clima de tensão, de que tudo o que a gente viu de bom era apenas uma fachada, porque por baixo, o subsolo estava fervendo. E a gente, claro, estava assistindo a tudo isso, sem saber que o que viria a seguir seria a tempestade que levaria tudo. Se a quarta-feira foi o dia da glória, a quinta-feira chegou para cobrar o preço. Sabe aquele momento em que a gente sente que, se der um passo em falso, tudo desmorona? Foi exatamente assim que a nossa Eduarda se sentiu. Ela já não conseguia mais esconder o desconforto. Ela olhava para o Leandro, via o brilho nos olhos dele quando ele falava da Agrado, e aquilo ia corroendo ela por dentro, como uma ferrugem que destrói o ferro sem que ninguém perceba. A Zuzu, que é uma mulher que já viveu tudo o que tinha para viver, observava a cena com uma tristeza no olhar. Ela via a Eduarda se autodestruindo. Ela tentava chegar perto, tentava dar um conselho, tentava mostrar que aquele caminho de ciúme era um beco sem saída. Mas a Eduarda estava surda. Ela estava presa na própria bolha de insegurança. E o que a gente tira de lição dessa quinta-feira? É que o ciúme é o sentimento mais solitário que existe. Porque, enquanto a Eduarda sofria em silêncio, a Agrado estava ali, vivendo, rindo, sendo quem ela é. O choque entre a passividade da Agrado e a agressividade contida da Eduarda criou um campo de energia tão pesado que quem assistia lá de casa conseguia sentir o clima tenso. E o Rony? O Rony continuava ali. Ele não perdia um segundo. Ele parecia ser o único que conseguia circular entre todos os grupos, entre todas as tensões, sem ser tocado por elas. Ele sabia quem estava bravo com quem estava guardando rancor de quem. E essa informação, para alguém como ele, vale mais do que dinheiro. Ele estava mapeando cada fraqueza da família Amaral. Vocês não acham que isso é uma estratégia muito bem montada? O Rony não é um coadjuvante, ele é um estrategista que está esperando o momento de colher os frutos do caos alheio. Você acha que o Rony está sendo o vilão dessa história ou ele é apenas o mais inteligente da família? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre essa postura dele. Agora, entrem comigo no território da sexta-feira. Esse foi o dia que mudou o rumo de tudo. A gente começou o dia com aquele clima de agora vai. A conversa entre a Janete e o Alaurzinho não foi uma conversa qualquer, foi um acerto de contas com o destino. Vocês viram a intensidade daquele olhar? Quando ele confessou que ainda amava a Janete, não foi apenas uma frase de novela. Foi uma declaração que carregava o peso de anos de distância, de anos de decisões erradas, de anos de separação. A Janete, que sempre foi a voz da razão, a voz que tentava se manter distante para não causar mais dor, naquele momento, ela cedeu. Ela cedeu porque o amor, quando é verdadeiro, ele não espera, ele não pede licença, ele simplesmente transborda. E a Zilá, como é que fica no meio disso? O Malvino, que tentou ser o pacificador, coitado, ele tentou sugerir a viagem para São Paulo como uma válvula de escape. Mas vejam a ironia da vida. A solução que ele encontrou para salvar o casamento foi a sentença que colocou o Alaurzinho dentro daquele avião. A viagem que deveria ser a cura, tornou-se o gatilho da destruição. E quando o avião decolou, a gente não sabia, mas estávamos assistindo aos últimos momentos de uma vida como todos eles a conheciam. Aquele avião carregava não apenas passageiros, carregava segredos, carregava promessas, carregava amores que nunca foram resolvidos. Quando a notícia do sumiço chegou, a novela mudou de gênero. Deixou de ser drama romântico e virou um thriller de sobrevivência. O desespero da Zilá não era falso. Mesmo que a gente não goste das atitudes dela, naquela hora, ela era só uma mulher que estava vendo o chão desaparecer. E a Nayane? A Nayane, gente, a Nayane foi o símbolo do desespero de todos nós. Aquele medo de perder o pai é algo universal. Quando ela correu até o João Raul, não era como namorada, era como filha. Era como alguém que precisava de um abraço para não cair. E o João Raul, ele esqueceu as mágoas, ele esqueceu as brigas, ele esqueceu que eles estavam rompidos. Ele só existiu para ela. Esse é o tipo de cena que me faz pensar, o que realmente importa na vida quando a gente se depara com a iminência da perda? O que importa são as brigas. O que importam são os orgulhos. Não. O que importa é a presença.
E naquele dia, todo mundo sentiu a ausência do que era essencial. A sexta-feira terminou com esse sentimento de que o mundo tinha parado. Ninguém falava de outra coisa, ninguém conseguia pensar em outra coisa. Foi o dia em que o Brasil inteiro parou para entender que, em coração acelerado, a vida é frágil e a morte é uma sombra que acompanha cada um de nossos passos. Não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora.